Bom dia, turma. Vamos recomeçar aqui nossos conteúdos de arquitetura de computadores. Nós vamos ver agora sistemas de memória e suas características. Vamos entender propriamente dito como é que um computador está organizado, os seus componentes, como é que funciona. Nós iremos ver agora a nossa aula 4 daquela apostila que eu já passei para vocês. Quem não tiver essa apostila, por favor, me peçam aqui no WhatsApp. Iremos ver subsistema de memória. E o conteúdo desta aula será sobre o sistema de memória e suas características. Sistemas de memória e suas características. Conforme nós vimos na aula 1, nós vimos que a unidade central de processamento, que é a UCP, ou conhecido como processador, ele tem a função de capturar o que? Os dados, né? E as instruções dos programas para processá-los. Não importa a origem que vem. Mas para que o processador ele possa executar os programas, seus dados e instruções devem estar armazenados na memória. Então, deixa eu botar bem aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui nossa lousa. Cadê nossa lousa? Então, lembrando que o processador ele está aqui, certo? Que é o UCP, ou conhecido como CPU. Para que o processador, nós lembramos que o processador ele vai fazer os cálculos, realizar as instruções, ele vai executar todas as tarefas que você faz no seu computador ou no seu celular. Celular também tem processador. Então tudo que você digita, tudo isso, o processador ele vai verificar isso aí. Só que para ele fazer isso, essas informações que você coloca, se você, por exemplo, digitar um texto, essas informações que são esses dados, eles vão ficar armazenados no que a gente chama de memória. Então, dentro do computador existe um cartão gigante de memória. O celular não tem um cartãozinho pequeno, pois dentro do computador existe um cartãozão grande de memória, chamada memória RAM. Aqui dentro desta memória RAM que se chama pente, isso aqui se chama pente de memória, porque ele parece um pente, por isso chama pente de memória. Então todas as informações que você digitar, quando você abre um programa, quando você abre um jogo, ele vai ficar guardado aqui na memória. Você abriu o jogo, então aqui vai ficar na memória o jogo que você abriu. Aí você vai ficar digitando textos, vai ficar aqui reservado na memória. Fica na memória RAM, que é uma memória temporária. Ela vai ficar por enquanto, só enquanto você está usando esses programas. Só que quem é que vai executar isso aí, fazer executar, é o processador, a UCP ou a CPU, que ele vai pegar essas informações, como o jogo ou os textos, ele vai pegar essas informações e vai executar. Ele vai executar essas informações e essas instruções que estão guardadas aqui na memória, que a memória ela armazena isso aí. Então, a memória dos computadores, ela é muito indispensável e ela é tão importante quanto o processador. Então, é importante ter a memória e o processador e a CPU, elas são muito importantes. A memória ela é muito importante para o processador. Ela vai ajudar com que o seu computador também fique mais rápido. A memória ela é o que? Ela é um dispositivo. Lembra que estudamos sobre dispositivos? Qualquer peça no computador é um dispositivo. A memória é um dispositivo. O seu cartãozinho de memória do celular é um dispositivo. Então aprendam esse nome. Dispositivo é qualquer peça
que esteja no seu computador ou no seu celular. Esse dispositivo, a memória, ela vai permitir armazenar os dados, as informações de forma temporária. O Tannenbaum, ele vai dizer que a memória é a parte do computador onde os programas e os dados são armazenados. Então, aqui na memória, nessa memóriazinha aqui que a gente estava vendo, é onde vai ficar armazenado os programas e os dados, eles ficam armazenados aqui para usar. Vamos imaginar uma cozinha. A sua cozinha, ela tem um armário, não é? Sua cozinha tem um armário. O armário, ele faz o quê? O armário, ele armazena as coisas dentro. Não é isso? Dentro do armário você vai armazenar as comidas, os alimentos. Então o armário é como se fosse a memória, onde vai armazenar. E você que vai gerenciar tudo que está lá dentro, que vai pegar o que está armazenado dentro do armário, você que vai pegar 1 quilo de arroz para fazer comida, você que às vezes vai pegar, sei lá, o que mais pode, você pode guardar dentro do armário, açúcar, enfim. Você que vai estar fazendo tudo isso, pegando as coisas que estão armazenadas, as coisas que estão guardadas dentro do armário, você é o processador. Porque o processador, ele vai controlar tudo isso aí. Ele vai pegar para poder fazer usar e aparecer para você na tela. Ele vai executar isso daí. Então é isso que o Tannenbaum, ele está dizendo, né? A memória é a parte do computador onde os programas ficam armazenados e os dados também. Sem uma memória no qual os processadores possam ler ou escrever, então o processador, ele lê e escreve as informações. Não existiria computador digital com programa armazenado. Então, se não existisse as memórias onde os processadores pudessem ler e escrever, não iria existir computador digital, que foi o que nós aprendemos sobre computadores digitais e analógicos. Estão lembrados do nosso primeiro dia de aula? Então é isso. Então, para que o computador ele tenha um funcionamento bom, um funcionamento adequado, ele precisa de diferentes tipos de memória. Então, não existe só um tipo de memória no computador. Assim como no seu celular. No seu celular tem a memória RAM, não é? O SD. Tem essa memória. Mas existe outra memória. Quando você compra o celular, você pode ver que às vezes você compra o celular e aí diz assim: esse celular, ele tem 16 GB de memória. Esse 16 GB de memória é um tipo de memória. O SD, que você compra o cartão, ele é uma outra memória. Aí você vai comprar uma memória de 32 GB, aí bota. Então, o computador e o celular, existe outro tipo de memória que nós vamos conhecer aqui. Então, lembrando que o processador, ele vai trabalhar, fazer os cálculos e realizar as instruções dentro dele. Lembrando que cada programinha que você abre, a gente chama de tarefas, certo? Tudo que você abrir, se você abre um jogo no celular, isso é uma tarefa. Se você abre o WhatsApp, é uma tarefa. Então vamos aprender esse nome. Quando eu falar tarefa, é todos esses programas que estão abertos que você está usando. Se você abre um PDF, se o PDF está aberto no seu celular, é uma tarefa que está sendo executada pelo processador. Então, algumas tarefas, eles podem ser fundamental, né? Pode ser fundamental que a transferência de dados seja feita de forma mais rápida possível. Então, tem tarefas que é preciso que as transferências de dados, as informações, para se transferir os dados, é o que? As informações, elas sejam feitas de forma mais rápida possível. É o caso das tarefas realizadas pela CPU, que é onde a velocidade é importante. Nós vamos conhecer essa questão de velocidade. As memórias, elas têm uma velocidade, e essa velocidade tem que ir de acordo com a velocidade do processador. Então não adianta ter um processador muito veloz se tua memória não é muito veloz, para que as informações passem rápido. Então vamos supor que você está numa pista
Você tem uma pista, deixa eu apagar aqui tudo. Se você tem uma pista muito grande, muito espaçosa, para você trafegar aqui com o seu carro, mas o seu carro só vai 60 quilômetros por hora, isso vai ser um desperdício. Essa pista aqui, vamos supor que seria a memória, a sua memória RAM. E o processador, vamos supor que o processador é você. Você está dentro do carro. Vamos supor que esse carro anda 360 km por hora. Você pode andar essa velocidade toda, mas você não anda porque existe vários carros aqui, caminhão. A pista é muito engarrafada, então isso é o que faz, seria a sua memória lenta, a sua memória devagar. Mas o seu processador, vamos supor que o seu carro é o processador. Vamos mudar agora aqui os dados. Então o seu carro ele pode andar a 360 km por hora. Então se sua memória é muito devagar, porque tem muitos dados dentro dela, ou seja, esses carros que estão aqui são os dados, as informações, então não adianta seu processador ser veloz se você não pode correr na pista, porque ela é devagar, está congestionada. Então nós vamos entender que é importante que a velocidade da memória e do processador estejam compatíveis. Então, a velocidade ela é um fator importante, né? Ao passo que a quantidade de bits a ser manipulada é muito pequena. Lembra de bits? Vocês estão lembrados que os bits são 0 e 1? Então, vamos supor aqui, nessa pista aqui, ó, os carros, imagine que os carros, eles são os bits, é o 0 e 1 que vai passando aqui, ó, as informações. Então, os bits é que vão passando. Se você digita o nome Carlos, esse nome Carlos vai ser transformado em bits. Vamos supor, o nome Carlos é isso aqui. Você lembra que nós aprendemos a transformar, não foi? E esses números aqui, eles vão estar passando aqui dentro dessa pista, 1. Então, se a pista for muito estreita, não vai caber muitos bits, não vai caber muitos dados, muitas informações. Por isso que às vezes seu celular é lerdo, seu celular é lento. Porque não é só a quantidade de memória. Memória de 32 GB, mas tem que ver se a memória ela é boa, se é uma memória veloz, para ser compatível, certo? Então esse tipo de memória deve ter características diferentes daquela que a capacidade de armazenamento é mais importante que a sua velocidade de transferência de uns dispositivos para outros. Então, há necessidade da existência de vários tipos de memória. Então, para que as memórias, para que o seu computador possa ser veloz, o seu celular seja veloz, então existem várias outras memórias que vão ajudando com que o seu celular ou seu computador possa ser veloz. Não é só uma memória que tem. Então, existem vários tipos de memória para ajudar nestas funções do aumento da velocidade do processador, que às vezes é muito maior do que o tempo de acesso da memória e da capacidade de armazenamento. Então, às vezes você tem um processador, o processador aqui é super potente, você tem aqui um CPU super potente, mas as memórias, vamos supor, tem essa memória RAM aqui, tem o seu SD aqui, tem o seu HD aqui, que é outra memória, tem as cache, outras memórias. Então, às vezes, essas memórias aqui, elas não são tão rápidas para poder elas satisfazerem o processador. Às vezes o processador é muito rápido e as memórias não. Então, vamos supor, quando você abre um jogo, aí o jogo para chegar no processador, para poder o processador fazer ele executar para você rápido, às vezes ele não vai conseguir. Por isso que às vezes seu computador, seu celular vai travar, vai começar a travar, porque a velocidade não está sendo compatível. Então existem outras memórias que elas vão se unir
para poder elas se tornarem muito rápidas, elas vão tipo se unir para se tornarem rápidas e poderem ser compatível com o processador com a velocidade para apresentar para você o seu programa aberto de forma muito rápida. Nós vamos entender devagarinho como é que é o funcionamento disso daí. Tá bem? Opa! Passei demais. Então, se a gente tivesse só um tipo de memória, a velocidade deveria ser compatível com o processador. Se tivesse só uma memória, mas, como eu disse, não existe só uma. De modo que não ficasse esperando muito tempo para que um dado fosse ser transferido. Então, a memória, ela, vamos supor aqui, deixa eu tentar comparar para você. O processador que dá aqui, CPU. Aí bem que tem a memória. Vamos supor que a memória é um caminhão que tem várias cargas. Aqui tem cargas. Cargas para jogarem aqui na CPU. E a CPU vai pegar essas cargas aqui. A CPU às vezes é muito rápido para poder receber essas informações aqui. Só que a memória é lenta para repassar isso para a CPU. É devagar. Então às vezes só uma memória não é o suficiente. Por isso que às vezes você vai ver que tem várias memórias. Nós vamos entender esse funcionamento aí. Então, para que não fique esperando muito tempo que um dado fosse transferido, segundo Peterson e Hansen, a CPU, que é o processador, ele manipula um dado em nanosegundos, ao passo que a memória transfere um dado em 60 nanosegundos. Então, a medida de dados de um processador é 5 nanosegundos e a memória é 60 nanosegundos. Então vamos supor que uma memória ela vai passar a informação dentro de 1 minuto, enquanto um processador é em 5 segundos. Conte 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, passou os dados. Só que a memória, para poder ela receber e processar e armazenar, ela vai demorar 60 segundos. Então, olha a diferença de tempo dela para o processador. Então, a culpa às vezes não é do processador, às vezes a culpa vai ser da memória. Então, considerando os diversos tipos de memória que existem, as quais variam em função de sua tecnologia e variação, capacidade de armazenamento, velocidade e custo. Então, existem vários tipos de memória, que ela vai variar da sua capacidade, que é o tanto que ela armazena, o tanto que ela suporta, a velocidade dela, o preço. Podemos dizer que fica muito difícil projetar um computador utilizando apenas um tipo de memória. Então, dependendo da variedade de memórias que tem, do tipo de memória que tem, do tanto que ela suporta, então é difícil a gente avaliar apenas um tipo de computador. Então, o que foi que o Monteiro, ele vai dizer o seguinte: o computador possui muitas memórias, as quais se encontram interligadas, como eu falei, né? O computador possui muitas memórias interligadas de forma bem estruturada, constituindo o que é chamado de subsistema de memória. Então, isso que eu mostrei para vocês aqui, lembra que eu disse que tem aqui, tem a CPU, e tem as memórias aqui, a RAM, o pente, vamos supor. Tem o HD, a memória HD. Tem a memória cache. Tem o seu cartão de memória SD. Aí você pode ter outro. Então, elas estão interligadas entre si para ajudar na sua velocidade, para melhorar com a CPU. Este interligação de memórias é que a gente vai chamar de subsistema de memórias. Essa interligação
dessas memórias é o que vamos chamar de subsistemas de memórias. Ok? Então, o subsistema de memória ele é projetado de modo que os componentes sejam organizados de forma hierárquica. Então, há uma organização nesse subsistema de memória. Vamos já ver aqui uma figura que vai apresentar uma pirâmide contendo a hierarquia das memórias que existem em um computador. Nós vamos observar que a base da pirâmide é larga, simbolizando a elevada capacidade de armazenamento. Então, nós vamos ver que a base da pirâmide é larga, que vai simbolizar aqui, ó, a grande capacidade de armazenamento. Quanto maior a base, significa dizer que esse tipo de memória pode armazenar mais dados. Você pode guardar mais coisas aí dentro, certo? O tempo dela, a velocidade é maior, né? Então vamos ver que a base é larga, vai simbolizar a elevada capacidade de armazenamento, o tempo de uso, a velocidade, o custo de sua tecnologia, que também se torna mais cara, né? Então a base da pirâmide vai representar dispositivos de armazenamento de massa, memória secundária de baixo custo por byte armazenado, mas ao mesmo tempo com baixa velocidade de acesso. A flecha na direção do topo vai indicar que quanto mais rápidas forem as memórias, mais elevado será o seu preço em relação à tecnologia e menor a sua capacidade de armazenamento em um computador. Então vamos entender aqui a hierarquia das memórias. Podemos ver aqui, ó. Temos aqui embaixo da pirâmide, vocês podem ver, tem o que a gente chama de memória secundária ou de massa. É os discos rígidos, é o HD do seu computador. Dentro do seu computador existe uma peça gigante que é maior do que o seu cartão de memória. Existe uma peça gigante chamada HD, quadrada, meio quadrada. Esse aqui é o HD. É uma memória secundária. Memória secundária, vamos assim dizer, são memórias extras para poder ajudar a caber mais informações dentro. É como o seu cartão de memória. O seu cartão de memória se chama SD, certo? Então, quando você bota um cartão de memória no seu celular, não cabe mais arquivos para ajudar seu celular. Então, são as memórias secundárias. As memórias secundárias, elas cabem mais arquivos dentro. Elas são mais baratas, mas elas não são muito velozes. Existe também os pendrive, vocês podem ver aí, ó, pendrive, tem CD, DVD, que quase não usamos mais. Então, aqui a base da pirâmide vai mostrar que essas que estão embaixo, elas cabem mais, mas são mais baratas e a velocidade delas é mais lenta, é mais devagar. Temos depois as memórias chamadas memória RAM ou memória ROM. É as memórias que eu estava mostrando para vocês, onde ficam armazenadas as informações, os dados, como o jogo, enquanto está aberto. Nele fica as informações enquanto está aberto. Então, por exemplo, quando você instala um jogo, então tem aqui a memória RAM. Vou botar aqui, ó, o processador aqui. Deixa eu desenhar aqui CPU. Deixa eu desenhar aqui o HD. O HD que é a memória. E deixa eu desenhar aqui a RAM. Quando você instala qualquer programa, um WhatsApp, por exemplo, você instala o Facebook no seu celular, ele vai ficar instalado aqui dentro da memória do HD. Aqui dentro vai ficar instalado no HD, vai ficar o WhatsApp, por exemplo. Vai ficar os seus programas aqui dentro instalados. Aqui vai ficar os programas instalados. Seus jogos, vai ficar instalado aqui, os jogos. Certo? Porque a memória é maior, ela vai instalar aí dentro. Exatamente esse compartilhamento de memória é para poder facilitar o uso. Agora, quando você clica no jogo para abrir, aí o jogo, quando abre, esse jogo seu que abre, ele vai entrar aqui na memória RAM. A memória RAM vai ficar aqui o teu jogo aberto, para que você possa com rapidez usar ele.
Aí a memória RAM, que está armazenada no CPU, vai executar a instrução do seu jogo aqui. A memória RAM vai transferir os dados para lá, para a CPU, para o processador, para que o seu jogo possa ser executado. Então a memória RAM ela vai permitir enquanto seu programa está aberto para poder ser executado de forma rápida e não demorar mais. Porque quando você clica aqui no jogo e ele demora de abrir, ele está carregando. Aí quando ele termina de carregar, porque o HD é mais lento, então enquanto ele está carregando, quando ele termina de carregar e fica aberto, ele vai ser jogado na RAM. Exatamente para quando você precisar estar usando ele não demorar de carregar. Ele já fica lá aberto. Então para isso serve a memória RAM. E no HD serve para instalar. Beleza? E a memória ROM é uma memória que já fica dentro do seu computador ou dentro do seu celular. Quando você abre o seu computador, aparece aquelas letrinhas pretas ligeiro, é porque ali é a memória ROM que está dentro instalada. E nós vamos dar cada uma delas aqui, não precisa a gente ter pressa. Vamos ver cada uma delas durante essas aulas. Memória cache também é outra memória que tem dentro que vai fazer com que o computador fique mais rápido ainda que a RAM, e o registrador também, que é outra memória. Nós vamos estudar cada um deles nas nossas aulas, certo? Então, só lembrando, quanto mais alto tiver aqui no topo da pirâmide, mais caro é esta memória. A memória cache, a memória RAM, a memória principal é mais caro quanto mais alta ela tiver. Por quê? Porque elas são mais rápidas. Mas só que por elas serem mais rápidas, elas cabem menos. É só você ver que na pirâmide ela é mais estreita. Então o registrador pode ver que o espaço dela é menor, então cabe menos arquivos aí dentro. A memória cache também cabe menos, a memória RAM cabe menos, mas ela cabe mais do que a cache. E a memória secundária, que é a última, cabe mais do que todas as outras. Tanto é que tem as de 1 tera e uma infinidade. Beleza? Então, para a gente encerrar aqui o conteúdo de sistema de memória geral. Vamos ver aqui essa tabela que mostra as características básicas dos tipos de memória. Aqui nós vamos ver onde é que está cada uma delas, ok? Ó, temos os registradores. Os registradores, vocês podem ver aí que os registradores, onde é que ele fica localizado? Ele fica dentro do processador. Então, dentro do processador existe a memória registrador. A cache que a gente está vendo aqui, ela também fica dentro do processador, certo? Então, são as memórias que ficam dentro do processador. Aqui tem uma perguntinha, ela é volátil? O que é ser volátil? Volátil é que ela fica como se fosse temporário. Não é fixo, então é só enquanto está usando, você está com o arquivo aberto, tá lá. Quando você desliga o computador, ela apaga de lá de dentro o seu arquivo. Por isso que quando você vai ligar o computador de novo ou o celular, você tem que abrir o jogo de novo, porque o seu jogo que estava já aberto, ele fica dentro dessas memórias aí que é volátil, que na hora que você desliga tem que carregar tudo de novo, aí demora às vezes para carregar, porque ela fecha, ela é só temporária. Qual é a velocidade do registrador? Muito alta, então a velocidade da memória de um registrador ela é muito alta, opera na velocidade do processador, então a memória do registrador ela opera na mesma velocidade que tem um processador, geralmente. É rápida. Então o seu arquivo, deixa eu fazer bem aqui a pirâmide. Deixa eu fazer aqui a pirâmide. Aqui no topo tá os registradores. Aí tem as cache, tem a RAM e tem as secundárias. Secundárias, aqui é a RAM e a ROM.
Secundária a gente chama HD, os seus cartões, né? De memória, por aí vai, pendrive, é a secundária. Então, os registradores e a cache fica dentro da CPU. Por que elas ficam dentro da CPU? Exatamente para elas serem mais rápidas. É porque elas têm também os seus modos de comunicar. Então, da memória dentro do CPU, quando ela está dentro, então a pista dela para poder os dados chegarem dentro da CPU é mais curta. Então, o computador ele também tem tipo umas pistas, que é chamado barramento. Nós vamos estudar isso aí. As pistas por onde as informações passam, por onde aqueles bitzinhos vai passando. Então, como a pista é mais curta, então é mais rápido as informações chegarem e elas são feitas de alta velocidade. Claro que a capacidade de armazenamento delas vai ser muito baixa. Como eu disse para vocês, quanto menor a memória, a capacidade de armazenamento dela vai ser mais baixa, mas ela vai ser mais rápida. Custo por bit, ó, podemos ver aqui como é muito alto. Os bits, as informações que vão passando. E temos a memória principal e a secundária. Onde que ela fica? A memória principal vai ficar na placa-mãe do computador. A placa-mãe, para quem não sabe, é uma peça gigante que fica dentro do computador, que é a placa-mãe, onde tudo fica instalado nela. Então, dentro da placa-mãe fica o processador aqui, CPU, aí fica o HD nela, vai ficar a memória RAM, que é o pente instalado, a RAM. Então a placa-mãe é tudo isso aqui. Então fica muitas coisas aqui dentro da placa-mãe conectados nela, né? E a memória RAM é uma que fica dentro dela. E a memória secundária, ela não fica necessariamente na placa-mãe. No caso, o HD, ela fica fora, ela fica colocada numa parte mais alta do computador. Mas ela não fica instalada dentro da placa-mãe. Então a gente pode ver que a principal ela é mais volátil. Vamos saber sobre se ela é volátil ou não. A RAM é volátil, sim, porque ela se apaga quando desliga o computador. A ROM não, a ROM ela não se apaga, ela já está gravada dentro do seu computador. Por isso que toda vez quando você liga o computador aparece uma tela preta ligeira com um monte de nome. Ali é o que está gravado dentro da memória ROM. Aquelas letras todas brancas que aparecem ligeiro quando você abre o computador, essas letras elas estão gravadas dentro da memória ROM. Certo? Então a velocidade delas vai depender da RAM e da ROM, do tipo de memória instalada. Ela pode ser muito rápida ou não. Então tudo vai depender, tá bom? O preço delas, a capacidade de armazenamento é médio. Ela tem uma capacidade média de armazenamento. E os bits também são de forma média. Agora, a secundária, a gente pode ver que elas cabem mais. Por isso que às vezes, por exemplo, tem um HD de 1 tera, tem um HD de 1 penta. Então, ele cabe muito mais arquivos nas secundárias, mas a velocidade dela é muito lenta. Beleza? Então, quanto ao conteúdo de subsistemas de memória, a gente vai ficando por aqui. Então, essa nossa próxima aula, vamos entender o que é registradores. Os registradores, deixa eu ir aqui para a nossa tabela. Lembrando da pirâmide, o registrador fica no topo da pirâmide. Então, lembrado disso, né? Registradores.
Então, os registradores, eles ficam no topo da pirâmide. Deixa eu botar aqui o conteúdo. Registradores. Os registradores, eles ficam no topo, certo? Porque o registrador, ele é uma memória que fica dentro do processador. Deixa eu desenhar aqui o processador de amarelo. Ó, aqui é a CPU. A memória, que é o registrador, ela fica dentro do CPU para facilitar a agilidade das informações. O que ela faz? Lembrem, deixa eu apagar bem aqui para dar mais uma vagazinha. Deixa eu desenhar isso aqui menor. Como a gente já sabe. Então, nós temos aqui, nós temos o CPU, esse de amarelo, e nós temos aqui dentro, nós temos aqui a memória registradores. E nós temos aqui, por exemplo, a memória RAM. Estão lembrados dela, né? Do pente de memória. Que eu disse o quê? Quando você abre um jogo, esse jogo que você abriu, ele vai ficar aqui armazenado, guardado na memória RAM, jogo. Certo? Só que dentro da memória RAM podem caber outros programas ou arquivos que você abre. Então vamos supor que você abriu uma foto. Quando você abre uma foto, esta foto vai ficar aqui dentro também da memória RAM, guardado, armazenado. Mas você vai poder ver ela agora, você não vai ver nada do que está aí. Porque para você ver vai ter que ir para o processador depois mandar para o monitor. Certo? Mas você vai abrindo, então ele vai ficando aí guardado que você abre. Se você abre um arquivo PDF, você abriu um arquivo PDF, o arquivo PDF vai ficar aqui guardado também. Aí você vai e abre um arquivo, você vai e abre o Word. O Word você abre e fica aqui na memória. Pronto, você tem quantos programas abertos no seu computador? Que você minimizou ele. Você tem o Word, você tem o PDF, você tem a foto e você tem o jogo. Se você no momento está usando o jogo, você está ali com a tela aberta só no jogo. O que vai acontecer? Essa tela, esse jogo, para aparecer lá, ele vai para dentro do registrador. O registrador, ele guarda o que a gente chama de um conjunto de bits, que é chamado de palavra. Dentro do registrador cabe uma palavra. Então, dentro do registrador, aqui dentro do registrador, cabe só uma palavra. Então, aqui dentro do registrador vai caber esse seu jogo aqui dentro para poder ele abrir o mais rápido possível. E na hora que você está acessando, o processador vai pegar, como o registrador, essa memória fica dentro da CPU, então a CPU vai pegar, vai transferir, o registrador vai transferir os dados que é o seu jogo para a CPU vai processar e vai aparecer na tela do seu monitorzinho. Vai aparecer aqui o jogo na tela. Então o registrador ele serve para isso, ele vai guardar uma palavra. Então uma palavra é um grupo de bits. Então esses seus jogos aqui, ele está em forma de bits. Esse seu jogo vai estar lá naquela forma lá, certo? 0, 1, 1.
que vai aparecer para você na tela depois. Então, o registrador ele serve para isso, ele só serve para poder agilizar, para se tornar mais rápido ainda a execução, porque ele anda tão rápido quanto a CPU. Então, quando a CPU precisar de outra, quando ele precisar de outro programa que está aberto, ele já vai trocar o que está aqui no registrador e vai pegar lá na memória. Aí, de repente, você minimiza o jogo, você sai do jogo e quer abrir a sua foto. Aí você vai ver a foto vai lá para o registrador. E assim ele vai aparecer rápido. Então, a memória que está no registrador, ela vai buscar que está na memória RAM. Então, o processador ele faz isso para que agilize as informações para você, já que a memória RAM não é tão rápida quanto um registrador. Deu para entender o que é registrador, né? Então, ele faz com que a transferência desses dados se tornem mais rápidas. Agora veremos a aula sobre memória cache. O que é a memória cache? O que é que ela faz? Não é difícil, não é bicho de sete cabeças. Vamos para a nossa lousa. O que a memória cache vai fazer? Então, como a tecnologia dos processadores foram cada vez mais sendo desenvolvidos, mais rápidos, mais velozes, mais potentes, vamos assim dizer. Então, como a tecnologia dos processadores cresceu de uma forma tão rápida na questão da velocidade deles, de tudo que eles são capazes de fazer, então essa velocidade deles não alcançou a velocidade da memória RAM. Daí surgiu a necessidade de criar as memórias cache, que são as memórias que ficam entre a memória RAM e o processador. Então, lembremos que eu vou desenhar aqui o processador novamente. Tem aqui a CPU. Dentro dele você lembra que tem o registrador, não é? A memória registrador. E aqui fora existe a memória RAM, que vamos estudar sobre ela. Que eu já expliquei que dentro dela fica guardado, armazenado as informações aqui. O seu joguinho fica aqui. Se você abre um PDF, se você abre uma imagem, se você abre o Word, tarará, tarará. Ficam tudo aí, certo? Que esses programas vão vir da outra memória que vamos estudar, que é o HD. Então tá tudo aqui instalado e daqui vai para lá. Só que a distância da memória RAM para o processador, para mandar o seu programa abrir, estava muito lenta. Quando o processador ia pedir aqui o jogo, eu quero abrir o jogo do fulano. Aí a memória RAM demorava de mandar informações. Vamos supor que o processador ele anda a 300 km por hora, a velocidade dele. Só que não é assim que mede a velocidade do processador. Depois vamos saber como é que mede a velocidade do processador. A memória RAM ela vai mandar informação a 60 km por hora, então ela vai devagar. Por mais que tenha memórias RAM a mais rápida possível, elas não estão ainda sendo capazes de atingir a velocidade do processador para transferir os dados. Para fazer essa transferência, a velocidade não é tão rápida. Então, pensando nisso, o que foi feito? Criou a memória cache. A memória cache, ela vai ficar no meio. A memória cache tem a memória cache externa, que vai ficar fora do CPU. Então a memória cache ela foi criada para quê? Para ajudar a acelerar. Ela ajuda a acelerar a transferência
de dados ou informações. Porque tudo, o seu jogo é um dado, o jogo que você abre é um dado, é uma informação. O WhatsApp que você abre é um dado, é uma informação, o WhatsApp. Então ela surgiu para acelerar, para fazer com que fosse rápida essa transferência. Então ela foi criada para isso. Só que também ainda existe chamada memória cache interna, que fica dentro do processador, para acelerar mais ainda. Então existe a memória cache fora do processador e a memória cache interna. Essa memória cache externa se chama L1 e a memória cache interna ela chama L2. Gravem isso aí. L1 e L2. Então, L1 significa nível. Nível 1, nível 2. Os computadores mais atuais, os processadores mais atuais, eles têm estas memórias cache. Deixa eu apagar aqui e vou desenhar novamente. Os mais atuais têm essas memórias cache. Aqui é a CPU. Tem um registrador aqui dentro. E as memórias cache. Existe a L1, L2, os mais avançados tem até a L3. O objetivo da L1, a L1 seria para guardar os dados, para ir mais rápido. Então a L1 é os dados e a L2 seria para guardar as instruções. Beleza? Então a gente finaliza por aqui o nosso conteúdo de memórias cache. Nossas próximas aulas será sobre memória principal. Nós vamos entender, enfim, o que é esta RAM que eu tanto falo para vocês. Próximas aulas veremos sobre a RAM.